Só para a gente fazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas. Para começar, a gente não tem o domínio de colocar o aluno, colocar o professor. Então, esse domínio a gente não tem, né? A gente tem recebido bastante mensagens de professores pedindo auxílio para colocar os alunos. Então, a plataforma do Matific, diferente do Khan Academy, que faz a integração dos alunos, a gente não tem o acesso nem o controle dessa plataforma. Por quê? Ela é uma plataforma totalmente migratória da sede. Então, a gente precisa que a sede ela sincronize. Sincronizando, a gente consegue fazer esse trabalho. Então, assim, profs, espera aí que tem um... Tá ali, ó, com recurso de fala. Então, assim, tudo que a gente coloca na plataforma é vinculado à sede. Então, a gente não tem, sabe, professor mandando mensagem, a gente queria muito fazer esse auxílio para vocês, em relação a inserir os alunos. Vocês estão me ouvindo? Leide, está me ouvindo? Eu acho que você... Abre seu microfone. Espera aí, gente. Rapidinho. Tá aberto meu microfone. Coordenador e diretor, né? Ó. Eu vou tentar entrar, não sei. Falar alguma coisa já? Não. Tá me ouvindo? Não? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Ah, então tá. Desculpa, é que não estava retorno aqui. Obrigado. Então, vamos lá. O que a gente vai falar, gente, é sobre o acesso à plataforma, tudo bem? Então, assim, integração de aluno, de professor, a gente pede para que vocês aguardem, tudo bem? Então, assim, o professor ele ainda não tem o acesso, a gente precisa esperar a atualização dele na sede. Aluno tem um chamado específico para aluno. Então, na própria tela, quando o aluno entra, se aparecer aquela tarjinha, o aluno ainda não tem uma escola, dentro daquele indicador você vai ver ali um e-mail de acesso para você mandar para o suporte. Para o aluno é daquele jeito. Agora, professor, a gente precisa esperar que ele entre na sede. Todo o cadastro na sede. Então, para que os alunos não fiquem sem aula, sem o acesso do professor, a gente preparou aqui um material para que vocês acompanhem. Então, qual é o objetivo da plataforma por semana? Continua sendo as 3 atividades por semana. Eu já vou explicar para vocês o porquê dessas 3 atividades. Então, olha só, o aluno ele entra, tudo que ele fizer lá dentro da plataforma é somado para dar esse indicador de 3 atividades. Como funciona aqui o farol, tá? Então, quando o indicador ele começar a fazer essa contabilidade, vai ter ali de 0 a 2 atividades, ele vai ficar no indicador vermelho. De 2 a 3 atividades, ele vai ficar no indicador amarelo. Ah, mas tem 2 no vermelho e 2 no amarelo? Eu vou mostrar para vocês que o aluno ele faz a quantidade de atividades. Então, dentro de uma atividade, ele tem que desenvolver 5 exercícios. Se ele parar em 2, se ele errar 2 e acertar 3, fica no indicador amarelo. Agora, se ele errar 3 e acertar 2, ele fica no indicador vermelho, tudo bem? E acima de 3 tarefas, ele fica no verdinho. Essa é a nossa composição. Então, eu tenho o primeiro momento, a aula do material digital e práticas pedagógicas com o professor. Então, o professor ele vai trabalhar da forma que ele preparou as suas aulas, dentro do seu plano de aula lá,
e ele vai trabalhar o material digital, o livro didático e aprender sempre. Já no momento 2, é que ele vai fazer a integração do material digital com a plataforma. Ah, Tauã, mas o professor ainda não tem acesso à plataforma. Gente, esse material eu vou mostrar para vocês que ele está lá disponível no centro de mídias. Então, todo o material digital ele vai estar lá no centro de mídias. O terceiro momento é do professor de orientação de estudo. Lembrando que o professor de orientação de estudo ele vai ser o mediador da turma, então ele não tem acesso à plataforma. Quem vai ter acesso à plataforma é o professor regente. O professor de orientação de estudo, ele só vai fazer a mediação dos alunos no acesso da plataforma, identificar qual é a atividade, que também é uma atividade atrelada ao material digital. E o quarto momento aqui eles colocaram como estudo de casa, gente, mas não existe essa obrigatoriedade para mandar exercício para casa, tudo bem? Deem prioridade para que todo o material seja desenvolvido nas escolas. Então, vamos lá. Como ficou dividido esse segundo momento, tá? Segundo momento dos anos finais, eu tenho aqui sexto e sétimo, eu tenho as aulas do material digital. Então, o professor vai lá, dá aula do material digital. Em uma aula só vai ser fixado para que ele utilize o material do Matific. Ele utilizou a aula do Matific, tranquilo. O aluno fez lá 2 atividades, não tem problema. Por quê? Porque ele vai compensar essa outra uma atividade lá na aula de orientação de estudo. O indicador do aluno precisa estar em 3 atividades, independente se ele fez na Ilha da Aventura, se ele fez na zona de treinamento ou no trabalho atribuído. A gente dá prioridade para que ele faça dentro dessa aula do Matific, por quê? Porque senão ele vai ficar atrasado na questão do conteúdo. Então, assim, o material digital, ele foi preparado para 3 atividades. Então, o aluno já tem ali o programado para ele ir para 3 atividades durante a semana. Aí, o aluno que fez 4. Gente, se o aluno fez 4, ele ultrapassou uma aula da semana seguinte. Então, ou seja, ele já está avançado. Então, qual foi a nossa necessidade para fazer esse alinhamento com vocês hoje? Para que os professores, né, juntamente com os alunos e as turminhas, respeitem esse indicador da semana. Porque a gente recebeu o aluno que já fez lá 58 atividades, ou seja, ele praticamente quase já matou todas as atividades do material digital. Então, onde ele vai compensar agora? Lá na zona de treinamento com o OE. Então, por isso que a gente sentiu essa necessidade para fazer essa orientação com vocês hoje. Nós tivemos uma live de orientação da SEDUC na sexta-feira, e na sexta-feira a equipe sentou e viu essa necessidade para fazer esse vídeo com vocês. Tudo bem? Então, sexto e sétimo ano eu tenho 5 aulas do material digital e uma aula do Matific. Oitavo e nono, eu tenho 4 aulas do material e uma aula do Matific. Essas aulas, elas estão onde? Então, a aula do material digital, ela está aqui, ó. Lá no material digital, o ano letivo 2024, etapa ensino fundamental, anos finais. Eu peguei aqui um recorte de exemplo do sexto ano, primeiro bimestre matemática, tá? Leide, para os coordenadores dos anos iniciais. Tá me ouvindo? Pessoal, a gente não pode esquecer que Matific nos anos iniciais é na aula de atividade permanente, uma vez por semana, tá bom? E a atividade a gente encontra no acervo digital, lá tem um material de estudo para o professor. Então, a gente não pode esquecer que tudo tá lá, o professor estuda e todas as atividades se encontram lá. São 3 atividades semanais também. Tá? Então, assim, aqui o professor vai encontrar todo o material digital que ele vai utilizar dentro da formação da aula do Matific naquela aula que foi atribuída para ele durante a semana. Lembrando que é uma aula atribuída. Então, o professor vai fazer todo esse percurso. Tá vendo aqui, ó, aula 6 do Matific?
Então, o professor vai utilizar essa aula durante a semana. O professor que não tem acesso ainda, gente, não se preocupe, ele consegue trabalhar com a turma mesmo sem o acesso. Por quê? Porque ele vai identificar o material que vai ser trabalhado com os alunos. Então, ele faz todo esse percurso, abre essa aula e o material vai estar aqui, ó. Então, ele vem ali, ó, o ano e série, vem identificando ali qual vai ser o objeto de conhecimento para ser trabalhado na aula. Ele indica aqui, ó, aula 6. Tá vendo que ele indica aqui aula 6? Não necessariamente o professor vai trabalhar lá na sexta aula. O material do Matific, ele é um material fluido. O professor pode trabalhar da forma que ele sentir necessidade. Então, digamos assim, que a aula do sexto ano lá da Matific começa na segunda-feira. Então, o professor pode pensar no plano de aula para fazer o quê? Um trabalho de iniciação com atividade do Matific. As aulas do professor estão na quarta-feira, no meio da semana. O professor pode utilizar esse material para ver se os alunos estão absorvendo ou não objeto de conhecimento, juntamente com as habilidades. Minha aula é de sexta-feira. Lá na sexta-feira, o professor pode utilizar lá como um fechamento das aulas. Então, assim, o professor vai fechar a aula para ver se os alunos absorveram ou não aquele conteúdo. Então, assim, é muito fluido esse material. O professor pode utilizar no início das aulas, no meio ou no final. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho um link para a aula, bem aqui, ó. Eu tenho um link para a aula. Quando o professor clica nesse link, ele vai baixar todo o escopo sequência e a aula em PDF. Então, assim, o aluno que ainda não tem o acesso, o professor pode trabalhar de forma desplugada com esse aluno. Então, o aluno não vai ficar para trás. O aluno pode trabalhar ali até mesmo, mas a escola não tem impressão. Gente, esse material ele é disponibilizado em PDF. O aluno também, do tablet, ele pode olhar ali as atividades e fazer ela desenvolvida também no caderno, tudo bem? Então, assim, foi pensado para os alunos que ainda também não têm o acesso, tá? Essa questão, de novo, de acesso, é uma questão da plataforma vinculada ao acesso, que a gente não tem esse controle. Tá? Então, assim, hoje já sobe uma atualização, estamos muito confiantes que essa atualização vai limpar todos esses entravamentos, né? Então, assim, o professor não tem o acesso, ele consegue identificar todas as atividades do material digital. Até mesmo por quê? Porque o painel do professor vai aparecer assim, ó. Aqui é o painel do professor. O professor, ele não vai ter a visibilidade do aluno. Essa é a visibilidade do aluno. Então, isso aqui é para o aluno, isso aqui é para o professor. Então, o professor, ele qual é a atividade que os alunos vão trabalhar durante essa semana? Então, o professor vai identificar da plataforma do Centro de Mídias. O professor e aluno vem aqui, ó, clica no cardzinho do Centro de Mídias, tá? Para os acessos, tá? Remoto, celular e tablet, o aluno e o professor, eles vão entrar no navegador, tá? No navegador lá da aba do Google e vai digitar CMSP Web, tá? Não faz o login pelo aplicativo do Centro de Mídias, por quê? Ele vai direcionar o aluno para a loja de aplicativos pedindo para que o aluno baixe o aplicativo do Matific. Então, todo o acesso de aluno de professor que forem acessar pelo dispositivo móvel, fazer esse acesso através do navegador. Digita lá no Google CMSP Web, faz todo o passo a passo como se fosse no computador, tá? Porque senão ele vai pedir para baixar o aplicativo. Então, vamos lá. Eu deixei aqui para vocês, ó,
3 cardzinhos, tá? Então, aqui, ó, visão do painel do professor. Eu tenho esses 3 cards: monitoramento ao vivo, relatório de desempenho e encontrar atividades, encontrar e atribuir atividades. A gente vai disponibilizar esse material para vocês. Quando vocês abrirem esse material em PDF, isso aqui vai ser link de vídeos, tá? Disponibilizados pela Matific para auxiliar o professor nesse processo. Então, o professor clicando aí nesse monitoramento ao vivo, vai ter um vídeo explicativo ali falando como o professor vai atribuir as aulas, como ele vai ver o relatório de desempenho. Tudo bem? Eu deixei aqui para vocês, para se ficar alguma dúvida, o professor consegue fazer isso. Por quê? Nós aqui, como PEC, nós não temos esse perfil do professor. Então, eu pedi emprestado, né? Pedi para o professor abrir o login dele e fazer print para mim para passar essa informação para vocês. Então, isso daqui é um recorte de uma escola, tá? Então, tá vendo? Isso aqui é o que o professor vê. Agora, essa daqui é a visão do aluno. Então, no momento 2, do professor de matemática, o regente, na aula da regência, o aluno vai vir na Ilha da Aventura. Então, o aluno clicou na Ilha da Aventura, olha como aparece para o aluno o percurso formativo, tá? Então, olha só. Esse percurso, ele foi somando atividades. Então, assim, nem todo mundo vai estar no mesmo número de atividades. Por quê? Porque a plataforma, ela não apaga o progresso, tá? A plataforma, ela não apaga o progresso do aluno. Então, assim, tem alunos que vai iniciar lá na atividade 12. Nesse caso aqui, ó, esse aluno, tá vendo ali, ó, ele iniciou o percurso formativo dele de 2024, vai iniciar na atividade 12, porque a atividade 11 para baixo ele fez o ano passado. Então, tem alunos que já está lá nos 50, tem alunos que já está nos 60, tem alunos que vai começar no 0, principalmente alunos do sexto ano, que vieram da rede municipal. Eles vão começar na atividade 1. O que o professor vai identificar é saber se essa atividade condiz ou não com o material digital, tá? Então, o professor vai fazer essa observação. Olha, todo mundo está nessa atividade, apareceu essa atividade para o aluno, mesmo que o professor não tenha acesso, essa atividade vai estar lá no material digital do centro de mídias, tá? Então, ó, esse aluno vai começar o processo dele formativo na atividade 12. Então, do 12 para cima, ele vai trabalhar o quê? 3 atividades, ó, 1, 2, 3. Então, essas 3 atividades aqui, tá vendo que a 13 e a 14, elas são atividades complementares, ou seja, uma complementa a outra. Então, o processo formativo é 12, 13, 14 e o 15, tudo bem? Então, 12, 13, 14, 15 é o processo formativo dessa atividade que está lá no centro de mídias. Próxima semana, o aluno vai continuar lá, 16, 17, 18. Se tiver atividade complementar, ela vai aparecer com a mesma carinha, tá vendo? Ó? A mesma carinha aqui? Ou seja, é uma atividade que complementa a outra. Deu para entender? Leide, alguma pergunta aí no chat? Tem uma professora que levantou a mão, Patrícia, e só para complementar, anos iniciais vai acontecer da mesma forma, tá? Hoje eu estive numa sala, eu abri junto com os alunos e a gente viu que o percurso formativo é desta forma. O que ele fez em 2023, a ilha continua o percurso dele e ele vai dar sequência agora em 2024. Então, de acordo com o material, ele vai estar abrindo as orientações e vai estar vendo direitinho onde estão as atividades que o aluno precisa realizar esse bimestre, tá? São semanais também, da mesma forma que o Fund 2. Então, o Fund 1 está seguindo a mesma sequência, tá? É Patrícia. Isso. Tá com a mãozinha levantada. Boa tarde. Patrícia Martins. Isso. Boa tarde, Pro. Então, Tauan, é o seguinte, eu estou com 2 professores aqui na escola que foram professores que tiveram problema na sede. Não sei se vocês lembram, categoria O teve problema na sede, que não estava tendo acesso.
resolveu Sim. o problema da sede, só que até agora não está vinculada às turmas do Matific. E assim, eles já tentaram entrar pela plataforma, pelo site do Matific, não aparece cadastro deles, nada. Eles estão como se eles não existissem no Matific, não aparece nada para eles. Uhum. Então, nesse caso, assim, o que eles pedem para que a gente oriente as equipes, tá? Para que abra o chamado. Então, assim, se o problema na sede foi resolvido, eles estão pedindo um prazo de pelo menos uma semana para que esse professor faça integração na plataforma e apareça as turmas. Hoje vai subir uma nova atualização com esses casos que foram inseridos na sede, de alunos transferidos, professores que já têm o login na sede, até mesmo aqueles professores que entraram de novo na rede por contrato, eles estão pedindo para que tenha pelo menos, espere uma semana para que o login desse professor seja ativado. Tá lembrando que assim, todo login precisa ser feito no centro de mídias, porque se ele entra pela plataforma direto, ele vai abrir lá o tempo gratuito. Ele não entende o vínculo daquele professor com a plataforma. Mas mesmo sem o acesso do professor, o professor consegue trabalhar com as turmas. Então, ele vai entrar lá no material digital e vai identificar, olha, essa é a semana da aula 6, então vou trabalhar com os alunos o percurso formativo da aula 6. Eu vou estar lá na semana da aula 12, que é a segunda semana, então eu vou trabalhar com os alunos o percurso formativo da aula 12. Tudo bem? Tudo bem. Lembrando que, assim, o que vai contar para o indicador é a tarefa dos aluninhos. Você está como CGPAC? Estou como CGPAC. Abriu para você o perfil das turmas? Então, para mim, eu estou até olhando agora, Tauan, ele está o relatório de todas as turmas, de Então, acesso. isso. Aí Mas você... não aparece para mim essa zona aí de treinamento. Ah, não, isso aqui não vai aparecer, tá? Porque esse daqui é do aluno, tá? Isso aqui é a visão do aluno. O que vai aparecer para você é isso aqui. Isso mesmo. Então, ó, você pode auxiliar os seus professores por aqui. Entendi. Porque aqui vai abrir todo o painel para você. Então, você pode auxiliar os professores por aqui. E isso aqui é a visão do aluno, tudo bem? Tudo bem. Aí, olha só, você pode auxiliar tanto os professores regentes quanto os professores de orientação de estudo. Por isso que a gente pediu acesso para a gestão. Uhum. Entendi, Tauan. Tá bom? Então, assim, só para me certificar, porque eu vou me reunir com eles para falar sobre a plataforma, para dar essa resposta para eles, o aluno, independente do cadastro do professor, ele está com a plataforma funcionando, certo? Exatamente isso. Ah, tá. Então, ele pode trabalhar, pode trazer os equipamentos para a sala, que os alunos vão conseguir pelo CMSP Web, né? Pode sim, tá? Ah, tá. Era só isso mesmo. Então, assim, independente do cadastro do professor, independente do acesso dele ou não, você tem acesso para auxiliar eles nas turmas e os alunos também já estão lá na plataforma, então os professores conseguem trabalhar. Uhum. Aqui, ó, onde o professor vê o material, lá no centro de mídias. Uhum. Tá bom? Tá bom, perfeito. Obrigado por imagina. Mais alguém com alguma dúvida? Então eu vou seguir, tá? Se surgir alguma dúvida no percurso, então olha só. Ficou claro? Thiago, Oi? Sim, tem... Thiago. Isso sou eu, Alexandre. Sim. Então, seguindo isso que ela falou agora, o aluno ele tem o acesso, como você disse, a professora também disse, ele tem o acesso. Sim. Só que eu, no meu caso, eu não estou... Meu acesso está negado, não estou conseguindo acessar, né? Tem que fazer essa liberação. E como que eu vou daí
disponibilizar essa atividade para o aluno. Isso acho que não está claro para Não, mim, então, porque essa eu não atividade... estou conseguindo colocar atividade para eles lá. Vamos lá, Pro. Essa atividade você não precisa disponibilizar. Essa atividade já vem lá prontinha para o aluno na Ilha da Aventura. Tá, então, por exemplo, eu estou trabalhando, eu estou no sexto ano, estou trabalhando múltiplos, daí eu vou pegar, tem um slide, Sim. e aí eu vou, né, pegar a atividade do slide, ver a habilidade, bonitinho. Não precisa fazer isso, já está lá disponível para eles. Na Ilha da Aventura já está tudo, todas as atividades lá. Tá. Então, tá vendo preocupado. aqui a Ilha da Aventura? Sim, sim. Então, aqui é que o aluno vai entrar lá. O professor regente vai trabalhar com os alunos na Ilha da Aventura. Então, assim, o professor ele não precisa atribuir atividade nesse primeiro momento, porque essas atividades já estarão disponíveis para os alunos. Ah, entendi. Tá bom? E depois, tá certo, obrigado. Imagina. Vamos lá, mais alguém? Podemos seguir? Ana Maria e Maísa. Ana Maria. Maísa. Maísa está com o microfone aberto, mas a gente não te ouve. Ah, o chat. Não, ninguém colocou nada, né, no chat. Não. Ana Maria. Maísa. A gente não tem o áudio de vocês. Maísa não está conseguindo falar. Aí, alguém... Ana Maria, pode falar, Ana Maria, se você tiver com áudio. Não? Então, assim, gente, ó, eu vou seguir aqui, tá? Digita no chat se não conseguir falar através do microfone. Não está disponível. Ó, alguém falou alguma coisa. Não, tá? O chat, não, eu falei que o chat não está disponível. O chat não está disponível? Não. Vamos lá. Vamos ver aqui se acontecer alguma coisa. Não, para a gente está disponível. Então, ó, vamos lá. Gente, se vocês quiserem mandar também no WhatsApp... por que será? O chat não está disponível mesmo. Não? Não. Oxi. Porque eu até ia mandar uma mensagem quando você travou por 3 vezes e não encontrei o chat aqui. Nossa, gente. Estranho. Bom, enquanto a Leide vê aqui o chat, eu vou continuar. Então, olha só. Gente, alerta, tá? Alerta. Cada aula do material digital corresponde a 3 atividades da Ilha da Aventura. Se o aluno ele se empolgar e fazer mais que 3 atividades da Ilha da Aventura, o que vai acontecer? Vai matar o progresso do material digital. Aí, na próxima semana, o aluno vai fazer o quê? Não vai conseguir fazer, porque toda atividade ele já fez durante aquela semana. Então, assim, Ilha da Aventura, tá? Tem um percurso formativo de 3 atividades. Lembra que tem atividade que é dividida em 2, tudo bem? Então, assim, tomem cuidado para que os alunos não se empolguem e façam ali todas as atividades. Isso dentro da Ilha da Aventura. Como o professor vai fazer esse lançamento da aula Matific, professor regente? Então, eu fiz aqui um print, tá?
do diário de classe. Se vocês olharem aqui, tá vendo aqui, ó, aula 6, aula Matific? Então, ali, aula 6, aula Matific, múltiplos e divisores de um número real. Então, é aqui que o professor vai fazer o lançamento daquela aula Matific. Lembrando, o professor regente, tá? Então, tudo que eu falei até agora é para o professor regente. Vou passar agora para o terceiro momento, que é o professor de orientação de estudo. Esse aqui, gente, é só um quadro, tudo bem? Explicando como as aulas foram divididas nas escolas. A gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai pegar o que é importante. Professor que teve as aulas de orientação de estudos atribuídas, ele não tem acesso ao painel, gente, tá? Professor que tem aula de orientação de estudo, ele não tem aula atribuída. Então, assim, às vezes o professor manda mensagem, para mim não apareceu a plataforma. Por quê? Porque ele é professor de orientação de estudo. Tem professor que está dando aula lá, regente do sexto ano A, ele tem todos os sextos da escola e pegou a aula de orientação de estudo de um sexto, para ele vai aparecer, porque ele é regente das turmas. Mas o professor de orientação de estudo, ele não tem acesso a esse painel. Por isso que nós pedimos para que o coordenador de área ou coordenador pedagógico tenha esse acesso, tudo bem? Para trabalhar dentro dessas orientações. Então, como vai ser feita essa integração? O professor regente, tá? Precisa conversar com o professor de orientação de estudo para identificar qual vai ser a atividade trabalhada, em que percurso ele está. Como vai funcionar o material? O professor regente tem o material lá no material digital. Já o professor de orientação de estudo, o material vai estar onde? Lá no acervo digital, tudo bem? Então, ó, material digital, ele vai no acervo digital, materiais pedagógicos, orientações docentes, orientação de estudo. Esse caminho é o mesmo caminho que a Leide disse, tá vendo aqui, ó, anos finais, ele vai ter aqui anos iniciais, né, Leide? Isso. O mesmo caminho. A única coisa que muda é que vai ser FAI em vez de EFAF. Tá bom? Então, olha só. Todo o material, gente. Aqui vai ter o material tanto de orientação de estudo para o Matific, quanto para o Khan Academy, tá? Então, todo o percurso formativo da aula de orientação de estudo vai estar aqui. Então, aqui, ó, a carinha do material. Tá vendo que aqui, nessa aula, o aluno vai escolher qual vai ser o nível que ele vai querer iniciar. Se é o nível mais fácil, então aqui, ó, nível mais fácil, o aluno vai trabalhar com multiplicação, divisão, resolução de problemas, ordem e decimais. No nível mais mediano, então ele vai trabalhar com multiplicação, divisão, ordem de razão, decimais. Está vendo que cada nível vai aumentando um grau de dificuldade? Só que, gente, o aluno precisa ter autonomia para escolher em que nível ele vai começar. Ah, Tauan, mas eu sei que o aluno ele não tem perfil para ir lá no nível difícil. Gente, ele vai escolher a plataforma, ele vai errar, né? Vai começar a errar, e o que a plataforma vai fazer? Vai entender, olha, vai sugerir que ele vá para um nível anterior, tá? Então, assim, isso aqui é do aluno. O que o professor vai ter que orientar é que naquela aula ele vai começar com fração. Por quê? Porque o material do professor regente vai ser fração. Tudo bem? Então, a única coisa que o professor de orientação de estudo vai fazer essa mediação é qual habilidade ele vai escolher, tá? Mas o nível aí fica para o aluno decidir em que nível ele vai começar. Tudo bem? Isso aqui é para orientação de estudo. Aí aqui tem explicando, né, como foi feita a recomposição das aprendizagens e que a plataforma ela vai fazer esses agrupamentos, tudo bem? Aqui, ó, zona de treinamento. O professor de orientação de estudo vai trabalhar a zona de treinamento, tá? Aqui tem quantidade de atividades, gente. Olha como aparece para o aluno. O aluno clica aqui na zona de treinamento. Aí tá vendo aqui, ó, lá de fração, quantas atividades vai ter disponíveis para o aluno fazer? 45 no total, tá?
Logicamente que o aluno não vai conseguir fazer as 45, mas a gente coloca uma média de atividade, gente, de 6 a 10 atividades por aula. Tudo bem? Lembrando que é uma aula, então o aluno ele vai conseguir aqui fazer tranquilamente, tá? Lembrando que essas aulas também contam para o indicador. Tanto a aula da Ilha da Aventura quanto a zona de treinamento vai contar para o indicador do aluno, tá? Então, aquelas 3 atividades, tanto na Ilha da Aventura quanto na zona de treinamento, vai contar. Como o professor faz o lançamento? O professor faz o lançamento lá na disciplina de orientação de estudo. Então, aqui, ó, disciplina orientação de estudo, aqui tem a hora, tudo bem? Lembrando, gente, que é dividido, tá? Uma aula orientação de estudo Matific e a outra aula de tarefa. Então, olha só, primeiro bimestre, observação, o professor precisa colocar aqui qual foi o material trabalhado durante essa aula. Então, qual foi o material trabalhado? Gente, no caso do 6º ano, tá? Aqui, ó, foi trabalhado o quê? Fração, tudo bem? Ó, multiplicação e divisão. Então, o professor vai identificar aqui qual foi o material trabalhado nessa aula para ele colocar aqui nesse campinho e salvar a aula, tá? Então, são 2 momentos diferentes. Uma aula com regente e a outra aula com o professor de orientação de estudo. Alguma dúvida? Gente, alguma pergunta pode fazer, tudo bem? Ficou claro, então, para todo mundo como é feita essas 2 integrações? Então, olha só, rapidinho, tá? Olha só, aqui é o painel do aluno. O aluno vai clicar aqui no Matific e vai abrir aqui para ele, ó, já a ilha, tá vendo, ó? Já abriu aqui a ilha. Gente, ó, veio uma perguntinha aqui, tá? CGPAC, tá? Pode abrir apenas as aulas que ele tem de atribuição ou abre todas as turmas, tá? Então, assim, vai depender, o sistema ele vai rodar ali, aí vai abrir as turmas. Então, enquanto o sistema sede não entender que você é CGPAC, só vai abrir as suas turmas. Posteriormente, vai abrir todas as outras, tá? Eu estou lendo aqui as perguntinhas que vieram no WhatsApp. Gente, ó, vamos lá. Questão de plataforma, tá? Então, assim, se não aparece para o professor aqui o painel de acompanhamento, mesmo não aparecendo, ele consegue auxiliar os alunos, tá? Então, assim, não deixem de trabalhar com os alunos, porque para os alunos vai aparecer isso aqui, ó, tá vendo? Ó? É isso aqui para a gente que é importante nesse momento, tá? O professor ele vai conseguir, a gente espera, né, que até o final da semana toda essa integração aconteça. Não tem como fazer a migração manual, gente. Então, assim, e o professor foi para uma outra escola. Tem como imediatamente colocar aquele professor? Não, gente. Precisa primeiro a sede rodar, aquele professor ter as aulas atribuídas. Só depois desse processo de sede é que a plataforma entende e vai puxar um novo professor. Tudo bem? Então, ó, Ilha da Aventura, tá vendo? Ó, o aluno vem aqui, ó, Ilha da Aventura. Então, ó, esse aqui é um login, tá?
lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, esse aqui é o percurso do aluno. Então, ano passado ele fez essas atividades. Este ano, tá vendo, ó? Ele vai começar aqui no 12. Tá vendo que as estrelinhas não estão douradas como essa outra? Significa que ele não realizou a atividade, tá? Para realizar a atividade, para ter atividade contemplada, essas estrelinhas precisam estar douradas. Caso contrário, a atividade não foi feita, porque o aluno entra. Ó, ele vai ter todo. Gente, lembrando que essa explicação, tá? Ela é audiodescritiva. Ó, eu entrei aqui. Aí o que que o aluno fez? Ah, achei chato. Ele saiu. Ou seja, isso contabiliza que ele não terminou a atividade, tá? Então, ó, para a semana, da primeira semana da aula 6, o aluno tem que fazer essas 4 atividadezinhas. Por quê? A atividade 12 é um complemento da atividade 13. Tudo bem? Saí da Ilha da Aventura. Eu vou para a zona de treinamento. Lembrando que essa zona de treinamento é para ser trabalhada em aula de orientação de estudo, ó. Esse perfil é um aluno do 7º ano, ó. Eu quero escolher uma atividade do nível fácil. E lá no 7º ano, os professores estão trabalhando fração. Tá vendo aqui, ó, que abriu 4 atividades? Gente, ele pode fazer essas 4 atividades tranquila, tá? Então aqui, ó, o indicador a gente fez até um teste, tá? O aluno ele consegue fazer de 6 atividades por aula. Ó, fração. Tá vendo que aqui a fração e adição, adicionar e subtrair apareceu mais atividades? Então aqui, ó, ele pode explorar o quanto ele quiser essas atividades que também conta para o BI, tá? Então eu vou abrir aqui uma atividade, ó. Eu abri essa atividade, o aluno vai fazer essa atividade, tá? Mesma coisa, se eu clicar aqui, ela é autodescritiva, tá? Ó, se eu sair da atividade, sem fazer nada, não vai contar, tudo bem? O aluno precisa fazer por quê, ó? Tá vendo aqui a quantidade de estrelinha? Vai ser a quantidade de atividades que ele fez, ó. Então aqui eu tenho um total de 75 atividades, 75 estrelinhas. E essas atividades que ele faz aqui também conta, gente, para o indicador. Tá lembrando que o indicador da semana é de 3 atividades por semana. Então esse aqui é um perfil de um aluno. Trabalho atribuído não vai ter, porque o professor ainda não fez nenhuma recomendação, tá? Nós estamos dando prioridade para quem? Ilha da Aventura e zona de treinamento, tá? Então, essas são as nossas prioridades iniciais. Ilha da Aventura e zona de treinamento, tá? A Cláudia levantou a mão. Boa tarde, estão me ouvindo? Boa tarde, Cláudia. Estamos sim. Hoje eu tive uma experiência com o Medfic, aí eu queria tirar umas dúvidas com vocês. Hoje Sim. minha turma tinha orientação de estudo, Uhum. eu acompanhei, eu fiz todo esse processo de orientação aos professores para entrar na ilha, esqueci Da o Aventura. nome. Não, o que era orientação de estudo. Zona de treinamento. Isso, zona de treinamento. Isso. Qual foi o nosso problema? Conexão. Ah. Como que vocês, ou a SEDUC, está pensando em solucionar essa questão de conexão? Então, eu até conversei com os professores, se nas aulas que eles desenvolvem individualmente, eles estão conseguindo esse acesso, porque hoje, como era orientação de estudo, a orientação que eu recebi era para deixar as salas no mesmo horário, como era antigamente. Então, a gente fez sextos e sétimos, estavam todos logados
com equipamento, só que não abria sempre a ilha, ela ficou aberta e não completava o login, eles não conseguiram acessar. Uhum. Então, eles não conseguiram entrar, abrir essa página que aparece as ilhas, entrar na zona de treinamento. Os professores da sala, eles indicaram qual seria a habilidade daquela sala que eles tinham que estar entrando, passaram para os outros, estava tudo certinho. Mas o nosso problema maior foi a conexão. Então, esse é um complicador que está gerando assim, um certo pânico. Eu acho que em todos, né? Esse problema de conexão, eu vou levar para o NIT, tá? Porque é eles que cuidam dessa parte de distribuição de conexão da escola. Sim, aqui nós temos a internet mega, aquela que é sorteada na escola inteira. Sim. Mas fica sobrecarregado e os professores não estão conseguindo entrar nas plataformas. É do Beatriz? O Metfic. Tá. Eu estou falando especificamente sobre o Metfic, né? Mas nas outras também está dando problema. Tá, pode deixar que a gente vai levar essa sua angústia, né, da questão da internet para o NIT, tá? Sim, são 3 semanas que é tentado ficar as 2 aulas tentando logar e não consegue logar. Essa questão da conectividade... Hoje eu estava numa sala e 60% dos computadores estavam logados. Mas eles não completavam, não conseguiam abrir essa parte aqui da ilha para aparecer zona de treinamento. Porque ficou carregando, né? Ficou carregando, mais de 20 minutos carregando, assim, a aula foi, e nós não conseguimos terminar. Tá, ótimo. Tá, eu vou levar para o NIT para eles tentarem ver como eles podem nos ajudar nesse sentido da questão da conectividade. Certo. Obrigado, viu, Cláudia? Nada. A Vanessa... E o Elmir. Posso? Está sendo feito um levantamento dos equipamentos, tem uma solicitação. Pegando o gancho aí da conexão, eu observei com muita dificuldade, né, para fazer alunos de 6º ano acessarem pela primeira vez, não está fácil, cara do céu. Mas, aproveitando para falar de conexão, quando o aluno está com aqueles dados móveis, não sei nem se a gente pode falar aqueles dados antigos que a Secretaria de Educação compartilhava a conexão para quem tem aplicativos CMSP. Lembra do que eu estou falando? Sim. Então, quando eles entram no CMSP, a internet é compartilhada. Eu estou falando aluno que está fazendo direto do seu celular, tá? E quando eles entram na atividade Matific, aparece a mensagem para sair do CMSP. Então, quer dizer, automaticamente, né? O próprio aplicativo, quando ele clica em Matific, daí vai sair para um navegador direto da internet. Significa dizer que daí perde aquela conexão compartilhada, não é isso? Sim. Então, o aluno que está com o seu próprio celular, orientar que ele está gastando da internet deles, não é isso? Por isso, Pro, que a gente pediu... não a gente, né, mas também a Seduc, ela fez essa estrutura para que a aula do Matific ela seja priorizada durante a semana. Para quê? Para que a escola se organizasse nesse sentido de reservar os equipamentos exclusivamente para as plataformas. Não, é durante a semana mesmo, professor. Durante a semana mesmo. A gente faz assim, é o que eu observei, e daí a gente tem que orientar direitinho para não ter problema, né? Alunos que sempre estão conectados, a gente sabe disso, né? Então, aqueles que querem fazer no celular, a gente permite, e daí a gente cede o tablet para aquele que não tem celular, tal, para dinamizar o negócio, tá?
Mas eu observei isso daí, e daí tem que orientar os alunos para depois não haver reclamação que eles estão gastando. É que justamente para não utilizar os dados móveis dos alunos, é que existe essa organização de se priorizar os equipamentos dentro da unidade escolar para aquele momento de plataforma. Legal. Então, se a escola não tem equipamento suficiente para uma sala, mande mensagem para o NIT para ver se a gente consegue ajudar vocês nessa questão de equipamento, para disponibilizar equipamento para uma sala. A gente até tem, é que a gente tem 18 salas no período da manhã e a gente ocupou todo o espaço da escola e não tem espaço para a gente deixar uma sala equipada, entendeu? E daí, vamos supor, 18 salas, você já calcula mais ou menos a quantidade de professores e a quantidade de professores que estão ao mesmo tempo em orientação de estudo, estão nas suas aulas regimentais, e daí estão utilizando os tablets, e daí vira uma... a dinâmica aqui a gente tem que dar uma melhorada. Dionísio Vieira. Qual? Dionísio Vieira. Ah, o Dionísio? Tranquilo. Então, a gente... vamos pensar no que a gente pode fazer para ajudar vocês nesse sentido. Eu vou conversar com a minha coordenadora para a gente dinamizar a nossa estrutura aqui. Obrigado. Mais ninguém? Gente, ó, a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão, tá? Vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar para vocês esse acesso. Lembrando, acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Há um tempo já. Está atrapalhando essa conversa. Espera aí que obrigado, gente. Lembrando que, assim, prioridades, tá? Mesmo o professor não tendo acesso, ele consegue identificar o material de trabalho daquela semana lá no centro de mídias, trabalhar com as suas turmas. Professor de orientação de estudo, ele não tem o acesso, gente, infelizmente, à plataforma, então precisa existir esse link entre o professor regente com o professor de orientação de estudo, tá? A plataforma, ela está sofrendo, assim, uma atualização durante essa semana, então hoje eu já teve escolas que me sinalizaram esse problema, então vamos aguardar, né, para que essa atualização aconteça. Assim que ela acontecer, a gente vai mandar para vocês, tá? E nós estamos aqui para auxiliar o trabalho de vocês. Tem coisas que fogem do nosso alcance, então, assim, a gente não consegue logar professor, a gente não consegue logar aluno. Todo esse trabalho de login é feito de forma automática, tudo bem? Então, assim, quero muito agradecer a presença de vocês. Eu sei que foi corrido, eu sei que foi, assim, de forma, assim, em cima da hora, mas é uma angústia que a gente tem para auxiliar vocês, né? Então, vem a demanda sexta, veio muitas perguntas para a gente queria trazer isso para vocês, tá? Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês e contem com a gente, tá? Leide? Só mesmo para agradecer, falar que nós estamos aqui para dar todo o apoio que a escola precisar, tá? Professores, toda a equipe. Se precisar, é só nos chamar, tanto WhatsApp, nos conecte lá no grupo, nos chame, tá bom? Não precisa passar aperto sozinho, não. A gente está aqui para ajudar. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Uma ótima tarde para vocês e boa semana. E a gente vai disponibilizar, tá? A gravação nos perfis dos grupos.